Olá, eu sou o André. Eu estou neste momento no meio de um lançamento e que vem dando muito certo, muito bem, graças a Deus. E eu conversei com a Ana, acabei de entrar no Close Friends e achei interessante dividir com vocês porque eu venho aprendendo muita coisa e eu acho que isso pode agregar bastante para vocês também. E conversa com a Ana, a gente chegou à conclusão que o que eu estou fazendo aqui pode servir também para que eu lance o meu Close Friends. Então a gente acaba misturando tudo, é bom para vocês aprenderem tanto o lançamento quanto depois o meu produto de Close Friends. E aí então vamos lá, eu não quero me demorar muito nessa história. O lançamento em questão é a respeito desse produto, né, o Decore Sua Sala. Eu vou contar a história para vocês. Tudo começou em Milão, não lá em Milão, na Itália, mas no grupo de Milão. Para quem não conhece, a Cissa Rego Macedo, segue ela lá, arroba Cissa Rego Macedo. Ela é uma design de interiores, ela era advogada, fez essa transição de carreira, muito bem sucedida, diga-se de passagem, e é uma figuraça. Né? Eu já seguia a Cissa há muito tempo, sei lá, acho que um ano e pouco. É, e aí, enfim, um dia ela lançou que ela ia para Milão, teve lá um, um seminário, né, umas coisas que aconteceram lá em Milão, e que as pessoas que quisessem acompanhá-la nessa viagem poderiam participar de um grupo fechado. Na verdade, era ali a precursora do Close Friends, nem se falava de Close Friends na época. E aí ela criou um perfil fechado, né, onde as pessoas só tinham acesso a esse perfil, só podiam seguir esse perfil mediante pagamento de cento e poucos reais, assim. E ela vendeu 1.000, tá? Mas antes disso, quando ela lançou essa história, eu como seguidor, eu tive a vontade de ajudar de alguma maneira. Não sei bem como, mas a minha vontade foi de ajudar. Aí o que eu fiz? Eu criei uma vinheta, porque a ideia dela, ela sempre deixou muito claro que ela queria fazer stories da mesma maneira que ela faz no perfil aberto, só que específico para o grupo de Milão, mostrando lá toda o evento que ia ter por lá e mostrar os detalhes e tudo mais. Foi muito bacana. E aí eu falei assim, pô, eu poderia então fazer uma vinheta para ela e foi o que eu fiz, né? Gratuitamente, fui lá e fiz e mandei. Ela adorou a vinheta, ficou super legal e tudo mais. Depois eu posso até passar para vocês aí para vocês darem uma olhada. Rapidinho, 15 segundos, né? Porque era por causa de um stories. E ela adorou. E como prêmio me colocou nesse grupo, né? Fui convidado e ela me colocou no grupo. Lá no grupo, o que eu senti? Que faltava um pouco de organização do conteúdo, dos dias e tudo mais, né? Que ela falou que ia fazer essa organização depois. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de fazer pequenas edições de um minutinho ali, assim, tal, um resumo do dia. Então eu baixava os stories através de um site qualquer aí que baixa stories, editava e mandava para ela. Aí, ela adorou. Foi super legal, a repercussão das pessoas que estavam dentro do grupo também foi super bacana. Nisso, muita gente já começou a me seguir, começou a perguntar se eu faço edição e não sei o que, tal, tal, tal. Enfim, foi esse o começo da minha relação com a Cissa, foi essa. Foi a minha vontade de ajudar. Guarda essa informação. Muito bem. Aí, passado um tempo, teve o desafio de 21 dias do Ícaro. Na Masterclass, aí eu comprei o Transformando Palavras em Dinheiro. E na Masterclass número 3 ele fala da mina inexplorada. A mina inexplorada, ele fala de encontrar algum influencer que tenha lá uma audiência, mais engajamento de 30 mil a 100 mil seguidores. E no exemplo que ele dá lá, ele pegava lá o tanto de seguidores que tinha, um produto de R$ 97, era um desafio de 15, 21 dias que você empacotava isso.
E aí uma conversão de 3% dos seguidores, você já conseguia fazer 20 pau. Me pareceu bastante interessante. E fiquei influenciado por isso. Fiquei influenciado pelo valor e pela possibilidade. Eu nunca tinha parado para pensar que eu podia chegar para um influenciador e falar para ele assim tal. E mesmo porque agora eu tinha inclusive um script que o próprio Ícaro disponibilizou. Aí qual foi meu erro, né? Influenciado por esse valor e querendo fazer aí grana, né? Eu procurei o Fernando Conrado, que eu já havia conversado em outras ocasiões, como seguidor também. E aí eu pedi o controle da situação, da negociação em si. Eu falei para ele que ele teve um dia lá que ele falou assim, meu, como que você começa a aprender a ler? Quais são os livros clássicos que você deveria começar a ler e não sei o que, tal. Eu falei, putz, grila, cara, isso daí daria um lançamento. E entrei em contato com ele. Falei que eu sempre gostaria de ter um curador em relação à leitura e tudo mais. Foi super bacana. E aí aproveitei e não deu tempo de... Sabe aquela história? Não deu tempo nem de molhar a palavra. Eu já peguei e já falei assim, vamos fazer um lançamento assim, assim, assado. Aí ele falou assim, cara, já me procuraram várias vezes, não sei o que e tal. Qual que é a sua proposta? Eu falei, opa. Aí eu falei assim, vamos fazer um lançamento assim, assim, assado, como o Ícaro colocava. E eu joguei lá assim, uns 40% para mim, 60% para você e tal. Eu falei assim, eu falei, tá louco. Se quiser 70-30 e ainda tem algumas outras coisas. Daí eu comecei a perder o controle da negociação, me senti pequeno. E me senti um babaca, na verdade. Eu falei assim, putz, cara, eu não criei conexão nenhuma com ele, né? E acabei me expondo, né? Eu me expus de maneira que eu não sou. Eu não sou não tô aqui pra só grana, entendeu? Mas eu ainda quero trabalhar com ele porque eu gosto muito. Uma ideia muito bacana dele. E eu também vira e mexe tem algumas ideias com ele, só que eu preciso retomar o relacionamento. Eu acho que esse é um dos aprendizados que eu levo desse lançamento aqui, é isso, é relacionamento. O que importa realmente aqui na rede social somos nós, somos pessoas que têm problemas, anseios, dúvidas, e a gente transforma tudo isso, todas essas emoções, todos os sentimentos em grana. Só que a gente não pode ser levado pela grana. É esse que é o grande ponto, né? E o que mudou bastante a minha cabeça em relação a isso. Então eu cometi esse erro, né? Eu procurei o Fernando pensando na grana, não criei relacionamento e falei assim, putz, cara, mas eu tava com a ideia de que, se eu investir 900 pau nesse curso do Ícaro, eu precisava fazer uma grana, né? Enquanto eu não fizesse pelo menos o valor desse curso, eu não ia ficar tranquilo. Assim ele ensina no curso também, né? Que a cada investimento que você faz em educação, você tem que ganhar X vezes mais para até você comprar um outro curso. E eu falei assim, eu vou nessa toada aí. Muito bem, cometi esse erro. Até que teve um momento, pá! Falei, puta que pariu, é isso que eu vou fazer. Numa sequência de histórias da Cissa, eu me liguei. Ela estava lá falando sobre sala e explicando que não era assim, que era assado, não sei o que, tal. E eu comecei a ver um monte de comentário, um monte de gente falando sobre isso. Eu falei assim, caramba, bicho, a gente pode manter as coisas simples. Ela ensinar como que decora, que tipo de imóvel utilizar, que não sei o que, tal, e ensinar as pessoas, né? Aí mandei um direct message para ela, ela falando assim, Cissa, e seguindo o script que o Ícaro passa no curso, né? Que você entra em contato com a pessoa dizendo que ele fala assim, fale pouco, né? Então você entra, olha, viu que o seu perfil, gostei muito, tem uma proposta, uma oportunidade que eu acho que pode ser legal pra gente ganhar uma grana. E, caiu, foi isso que eu falei, e caiu como uma luva. A gente já se conhecia, ela já tinha... enfim, a gente já tinha uma relação, virava e mexia também, comentava alguma coisa do que ela postava, de coração, né? Essa é que é a grande diferença, né? Eu comecei a
a entender muito isso. Precisa de relacionamento. A gente precisa gostar das pessoas antes de fazer negócios com ela. Muito bem, aí mandei um direct, ela me passou o telefone. E aí, como eu estava dizendo, eu segui o script do Ícaro, passo a passo. Vendi um sonho, vendi que a gente realmente podia vender bem, né? Justifiquei o meu trabalho. Perdão. Justifiquei o meu trabalho, que não ia ser pouco editar as lives, enfim, montar todo o circo, né? A Hotmart, enfim, um monte de coisa. Criar um método, né? Ou seja, ele já tinha um método, né? Então o que a gente ia fazer? Que a gente ia fazer lives assim, assim, assado, empacotar tudo isso, e aí já lembrando do Fernando Conrado que não ia dar certo se eu chegar já com os dois pés no peito, tipo 50%, 50-50, ou enfim, 60-40. Eu falei assim, quer saber? É muito melhor eu pegar e lançar com ela com 80% e eu 20%, mesmo que eu sinta que eu tô perdendo alguma coisa aqui assim, e tal, pra gente, pra eu fazer, pra eu sair do âmbito das ideias, também lançar, também ajudar ela, e ela não tem nada a perder, né? Então aí ajudo, além de ajudar financeiramente, ajudo ela a dar esse pontapé inicial na parte de produto digital. Aí fiz então 80-20 com ela, um contrato de 80-20, e também já deixei a coprodução lá no Hotmart, a de Eterno, que é a garantia que a gente tem. De que quando as vendas começam a acontecer, a pessoa não fala assim, opa, peraí, né? Porque cresce aos olhos, né? Dali a pouco você tem lá 30, 40 mil, 50 mil aparecendo na sua conta do nada, né? Você agrada a qualquer pessoa. E eu brinco muito, hoje, né? Eu brinco muito que o que a gente está fazendo é vender live, né? O que eu vendo? Eu vendo story. É muito louco. Close Friends, o que é? É vender story. É muito louco, é muito louco. Bom, enfim. Então foi esse o desafio de 21 dias até eu chegar então na Cissa, essa história bem resumida. E aí a gente parte para a produção. Eu estou contando alguns erros para que vocês entendam que às vezes a coisa não está redonda, mas a gente tem que ir para frente. Inicialmente a gente tinha ideia do desafio de 21 dias. Quando eu apresentei a ideia para ela, ela falou assim, não, sou louco, 21 dias de live, todos os dias, não tenho tempo para isso, não vai dar certo, não sei o que, tal. Tá, então vamos fazer a semana do design. Também tem isso no script do Ícaro, tá? Ou a gente faz um desafio de 14 dias, ou a semana do X, que são 5 webinários de 1 hora, vende gravação mais manual de 97 a 197 reais, né? Sempre usando, tá anotado aqui, cara, realmente o pai sabe do que tá falando. E aí então veio a semana do design, daí eu falei assim, a gente passa uma semana fazendo live. Uma semana é muita coisa. E a gente foi formatando. Acabei de vender mais uma. A gente foi formatando, chegou aqui então em 4 lives, onde a primeira ia ser uma introdução, né, falando os conceitos básicos da decoração, depois uma live falando sobre a sala de estar, outra sobre a sala de jantar, e uma quarta live onde a gente tiraria as dúvidas, amarrava tudo e abria o carrinho. Esse seria um lançamento de semente, né? Só que dividido aí em uma semana de design, sem ser essa ideia de nomenclatura, lançamento de semente, ou enfim, estava aí semana do design. Aconteceu de tudo durante essa semana, tá? A gente acabou não lançando, mas a gente fez as lives, tá? Só que foi aquela semana que deu aquele bug no Instagram, ninguém conseguia postar nada. Foi um pandemônio que rolou bem no meio da semana que a gente estava gravando essas lives. Então, de 4 lives, a gente acabou suprimindo uma delas. Então, a gente teve a introdução, sala de estar, sala de jantar, e ficou só com essas 3. E a gente não lançou. Aí, por quê?
O que eu gostaria de agregar, né? Eu falei assim, pô, vamos colocar mais coisas aqui nessas lives, né? Dentro desse pacote que a gente vai fazer. E uma das ideias foi então criar os catálogos, né? Então, se ela falou dos sofás, a gente ia entrar em contato com Tokstok, com as lojas todas, e não sei o que e tal, ia fazer um catálogo que elas realmente utilizam no dia a dia do escritório delas. Além dos catálogos, ia ter também aliás, tem, né? Além dos catálogos, tem são 4 combinações high cost, medium cost e low cost. Essas combinações são decorações que você pode fazer na sua sala de até 20 mil, em torno de 50 mil e em torno de 100 mil. Utilizando então os móveis do catálogo, os móveis que elas falaram durante as lives e tudo mais. Perceba, né, que a gente está falando de um ticket um pouco mais elevado. Não, as pessoas que consomem esse tipo de material, né, de produto, cadeira assinada por design, sofá famoso, né? Tem tipo, não sabia, nem eu sabia, né? Eu que tô lá junto com elas e descobri lá que existe um sofá da Diesel, né? A mesma marca da calça, né? Então são marcas, né? E design que, custa caro, vai pagar 15 pau de uma cadeira, né? Então só que aí a gente sempre tem aquelas pessoas que não tem esse cacife todo, então a gente dividiu em faixas de preço e aí elas fizeram um trabalho primoroso, realmente passaram um bom tempo juntando tudo isso num PDF, não sei o que, e não ficava pronto isso, cara. Eu já tinha editado as lives, já tinha aberto o produto na Hotmart. A Ana pode falar melhor do que eu, que abrir um negócio na Hotmart não é assim tão simples, né? Tá aí a live da recorrência que eu não vi ainda, mas eu vou ver. Você precisa pedir aprovação e tudo mais. Eu já estava todo nesse processo e nada dos PDFs. Outra coisa que eu senti muito medo. Medo do quê? Medo das pessoas acharem que ela está vendendo agora. Em algumas falas a gente percebe esse tipo de medo, realmente, né? De receio, de parecer um vendedor chato, né? O Botini, compre, compre, compre e tal. Ela queria muito fazer a revisão, assistir todas as edições que eu fiz, porque cada live eu dividi em trechos de 10, 8 minutos, assim e tal. Então, quando você entra na plataforma, aparece um curso mesmo, né? Então tem lá, live 1 e acho que uns 8 aulas, né? São 8 trechos divididos por assunto e tal. Então ela queria assistir tudo isso, então ela queria revisar tudo isso. E no meio desse pandemônio, ela foi convidada para ser madrinha e ela tirou férias e foi lá embora para a Alemanha. Isso, eu fiquei, sabe o que? Com o cu na mão. Essa que é a verdade, foi essa. Por quê? Qual que é a ideia do lançamento? Você dá conteúdo, gerar expectativa, e nessa expectativa, né, gerar essa ansiedade e tudo mais, aí você, abre o carrinho e as pessoas eufóricas com todo esse processo de pré-lançamento, durante o lançamento, então você tem aquele pico de vendas. E eu tinha a ideia de deixar uma semana o carrinho aberto, tradicionalíssimo, né? Vamos jogar o jogo, né? Vamos seguir a cartilha. Só que não, né? Então ela saiu de férias e eu fiquei com o cu na mão porque ela foi madrinha de um casamento, um baita casamento num castelo lá na Alemanha, super bacana, não sei o que e tal, mas não se falou mais de sala, né? Aquela semana da sala começou a ficar no limbo, né? As pessoas, eu comecei a pensar, as pessoas vão esquecer disso, né? Aí começou a mudar o foco.
do Instagram inteiro dela, né? Porque tava na viagem de madrinha de casamento, aí que maquiagem que ela vai usar, que roupa que ela vai usar, e aí virou blogueiragem, né? Começou a falar da bolsa, a falar de creme, de maquiagem, do sapato, de vestido, e eu aqui louco, né? Louco, assim, meu. Será que o público vai lembrar da sala depois, né, meu? É esse que foi aqui o meu desespero. Muito bem. E o produto lá prontinho para ser lançado. Aí o erro número 2. Não jogar o chapéu para lá do muro. O Érico Rocha que fala muito isso. A gente precisa, né, não penso muito isso, de jogar o chapéu para lá do muro e aí você vai ter que ir lá buscar. Né? Ou seja, marcar a data. A gente marcou várias vezes a data de entrega desse material, só que a gente não cumpriu. E como que você joga o chapéu? Você anuncia, né? Você fala para um público, né? Na época ela estava lá com 70 mil seguidores, e fala, olha, no dia tal eu vou lançar. Quando você faz isso, o seu comprometimento é muito maior. Então eu acho que foi um erro a gente não jogar o chapéu e marcar uma data publicamente, né? Nas internas a gente marcou várias vezes, só que não conseguimos cumprir. Eu entendo também, aqui teve uma série de coisas, né? Eu continuei trabalhando, ela continua trabalhando, não é esse o foco central da coisa toda, né? Não, ou pelo menos não era, agora ela tá já... criei um monstro, né? Mas enfim, no momento ela tinha coisa para entregar, ela ia sair de férias, ter um monte de projeto para entregar e não sei o que e tal. Outro ponto importantíssimo aqui na parte de produção é que tudo orgânico. Eu não coloquei um centavo. Primeiro da Cissa, de aparecer lá no patrocinado, eu falei para ela, ia seguir a cartilha dos 21 dias, do desafio de 21 dias do Ícaro, fazer um anúncio para Stories e outro anúncio para Feed, mas não rolou. Ela não estava afim de patrocinar nada, porque ela não queria parecer vendedora, entendeu? O que acabou sendo excelente, porque a gente testa a audiência, quem é a pessoa que compra e quem é a pessoa que está só ali seguindo, né? É apenas um seguidor. E a gente está aqui para, nós, né, marqueteiros, trabalhamos com isso e tudo mais, para encontrar no meio desse universo de seguidores quem são os compradores, né? Então, organicamente foi ótimo, né? Porque a gente então consegue ter um parâmetro real, né, de quanto que as pessoas realmente gostam da Expert, gostam do conteúdo e se interessam por esse conteúdo, certo? Uma pessoa que faz lançamento assim é a Camila Viriato. Se você não conhece, siga, que ela é muito bacana. Ela sempre faz, inclusive 6 em 1, 6 em 2, 6 dígitos em um dia, assim, tudo no orgânico, principalmente no primeiro lançamento. Não é raro acontecer isso, e ela faz tudo orgânico, claro, né? Existe o investimento de dinheiro no conteúdo antes do lançamento. O lançamento em si é orgânico. Nesse caso aqui da Cissa, tudo orgânico. Ela nunca colocou um tostão. O que deixa, acredito eu, também a conta muito mais pura. Se você joga a conta da Cissa como que chama aquele Social Blade e também no IG Audit, ela tem lá 92, 93% de seguidores reais. Então é muito bom. Muito bem, depois da produção, o lançamento em si. Aqui está cheio de erro. O primeiro erro, a gente não fez antecipação. A gente veio pensando, organizando, matutando como que a gente ia fazer e tudo mais, e não anunciou para a audiência. Olha, no dia tal a gente vai falar tal coisa, né? A gente pensou inicialmente em fazer aqui uma coisa fechada. Lembra lá do grupo de Milão que ela criou e ela já tinha lá 1.000
pessoas, compradores, né, 1000 clientes. Assim, vamos lançar primeiro para o grupo de Milão como teste. E foi muito bom isso. Por quê? Primeiro, vendas cura tudo. Você começar a ver ali a grana entrando, vendas acontecendo, pessoal elogiando, pessoal querendo e tudo mais, cura todo aquele medo, cura toda aquela procrastinação, toda aquela ansiedade, cura. As vendas cura tudo. Essa frase, na verdade, é do Jordão, Ricardo Jordão. Vender num ambiente controlado, né? Então, suporte, por exemplo. Quem está fazendo suporte sou eu. Então, tá dando certo? Não está dando certo? O funil todo está funcionando, né? O checkout está funcionando, os e-mails estão chegando, está tudo redondinho. Num ambiente fechado fica muito mais fácil de você resolver isso. E também foi aí que surgiu a ideia de fazer o preço em lotes. Então, para prestigiar as pessoas que já são clientes da Cissa, lá no grupo de Milão, a gente fez a R$ 98, né, o valor dessas lives. E aí isso foi muito bom, né? Então a gente teve um pico de vendas aí logo de cara. A gente lançou isso num domingo de manhã para fechar na segunda-feira, entendeu? Então foi muito rápido. Então, de novo, o erro da antecipação. A gente não fez antecipação dentro do grupo nem pro público externo. Isso foi muito ruim porque o grupo de Milão estava meio que parado, então muita gente não recebeu, né, não viu notificação, não apareceu nos stories do cara. É a entrega do Instagram. Então isso foi um erro. E aí então aqui o que gerou o erro número 4, né? Como a gente não agitou mais o grupo, as pessoas então, muita gente perdeu, né, a oportunidade de comprar a R$ 98. O problema é que a gente já tinha lançado a 197. Aliás, o preço de 197 ia ser o preço final. Só que dado o sucesso no grupo de Milão, a gente falou assim, não, a aceitação está muito boa, vamos já mandar 197. Depois a gente pensa em subir. E aí não dava para a gente voltar, né? Como que a 197 segunda-feira já começou a vender. Não dava para voltar a 98. Aí veio a ideia do cupom. Só que o cupom também não poderia soltar no grupo de Milão, porque tem muita gente que comprou já a 197. Então eu falo assim, ó, quem pedir, né, no direct alguma coisa, olha, perdi, não vi, mas sou do grupo de Milão, e não sei o que, tal. Então a gente fala assim, ó, então tá, vai o cupom aí, assim e tal. Mas nós vamos fazer algumas ações para o grupo de Milão ainda, para quem comprou. E na verdade, ó, depois que a gente subiu, no grupo de Milão, acho que não teve 3 vendas, eu acho. No resto foi tudo 197. Mas mesmo assim, a gente manteve esse cupom aí só para quem pediu. Erro número 5. Aí aconteceu uma coisa muito louca, né? O André Cia, para quem não conhece, é um cara ferrado no copywriting, estava junto com o Ícaro lá no Pancadão e tudo mais. Ele começou a fazer lives de manhã, 7 horas da manhã, dividindo a tela, que nem o Érico Rocha. Aí acordo de manhã, tô lá fazendo meu café, o André entra ao vivo, né? E quem quiser me pede aqui, eu mandei, e ele falou assim, ô André, me chama aqui que eu vou que eu vou te chamar. Eu falei, putz, né? Vamos lá, né? Vamos aproveitar uma consultoria do André Cia, né? E aí o que aconteceu? Que ele me deu um baita de um insight, né? O que é a triangulação de preço? É a história da pipoca, do saquinho de pipoca lá do cinema. Quando você tem um saquinho de R$3 de pipoca e quer vender o de 5, provavelmente o contraste que você tem entre uma coisa e outra vai ressaltar o de R$3. Dificilmente a pessoa vai falar assim, putz, 5, 3, a diferença é pouca, né? Acaba ficando com 3, é mais barato. Como que eu vendo esse de 5?
né? Fazendo essa triangulação, criando um terceiro produto a R$ 8. Aqui ó, o exemplo que eu estou dando, vamos dizer, um terceiro produto mais caro, vamos dizer aqui, a R$ 8. Aí o que acontece? A pessoa compara, né? Não só com um de 5, mas também o de 3. Aí ela fala, 8 é muito, 3 é pouco, então vou ficar com o de 5. A gente tinha lançado a 98 num grupo fechado, não num grupo aberto. E a nossa ideia, então, para a grande audiência, na verdade a gente ia ter 2 preços e não um terceiro. A partir do momento que a gente está a 197, se a gente sobe para 297, por exemplo, na semana seguinte, o que vai acontecer? Vai cair a venda. Se eu tenho um terceiro produto, um terceiro preço, e já anuncio aqui na primeira semana, olha, o preço final do terceiro lote vai ser R$ 450, estimando aqui. O primeiro lote termina agora essa sexta-feira. Eu crio escassez para sexta-feira. Vai cair um pouco as vendas na semana seguinte com o valor intermediário do segundo lote, mas chegando na sexta-feira, onde a gente mudaria novamente o preço, a gente tem outro pico de vendas a um valor mais caro, né? E aí depois fecharia com o terceiro valor. Porém, a 197 já existe um volume de vendas bem menor. Não vende com tanta rapidez como estava vendendo com 98. E aí eu pensei o seguinte, a gente faz a alteração de preço, a gente vai elevar o preço, mas vai ser o preço final. E o que vai acontecer? A ideia do cupom é muito boa, só que esse cupom agora, ele vai dar, vamos dizer, 50% de desconto em cima do valor final, que ficou em 287, salvo engano. Que ainda é barato, porque o produto ficou muito bom, as pessoas realmente amaram, né? Eu tenho um monte de depoimento. Acontece que a gente vai ter diversas coisas nas próximas semanas. Domingo agora a gente tem uma live com a Nanda McDowell, que é uma pessoa que entende muito de vendas e tudo mais. E nessa live então a gente vai anunciar a troca de preço. E na semana que vem a Cissa vai ter uma live com a Carol Cantelli e vai participar também do evento da Carol Cantelli. Então, ou seja, né, a gente tem aí a possibilidade de utilizar cupons específicos para quem estiver no evento, por exemplo, para a gente ter um pico de vendas também, aproveitando o tráfego da Carol Cantelli e também da Nanda McDowell. Depois já está pintando outras ideias, e essa coisa do cupom via Direct Message já ajuda bastante, porque tem gente que, por exemplo, hoje atendi uma pessoa que está na Espanha, o valor, mesmo estando em real, ela paga em euro, que fica mais caro, enfim. Então você pega, manda lá um cupom, ajuda bastante. E nós estamos então em lançamento. Até agora a gente... deixa eu abrir para vocês. Até agora a gente está chegando... mas aqui é o meu. Bom, de comissão minha, né, dos 20%, 9 pau e meio, indo para 10, mas ela já está chegando lá nos 40 mil e tal, então tá legal. E até o final do mês a gente tá com o carrinho aberto, porém com essas mudanças, com essas lives do meio para ter esses picos e tudo mais, e a gente vai ajeitando tudo isso. Queria passar para vocês então todo esse processo que eu acho interessante. Uma ideia bacana que eu tive, não coloquei aqui,
mas que nós vamos aplicar é o seguinte: durante uma das lives as pessoas perguntaram se não seria possível sortear um layout, né, que é, vamos dizer, aquela plantinha e onde a planta da casa onde você coloca os móveis, ajeita os móveis e tudo mais, e elas toparam durante a live, né? E aí o que eu imaginei? Esse sorteio vai rolar, só que olha só que sacada, presta atenção que isso aqui é legal, hein? Eu preciso de depoimentos, né, prova social. Então, o post de sorteio vai para o feed aberto, dizendo que, olha, esse sorteio aqui é exclusivo para os alunos que queiram ganhar um layout exclusivo da Sambaíba Arquitetura, assim, assim, assado. E você, se quiser participar e não é aluno, ainda dá tempo, que o carrinho está aberto. E as regras para participar desse sorteio, aonde estão? Lá na plataforma, né, fechada, lá na área de membros, onde eu vou colocar as regras. E qual é a regra? A pessoa não precisa marcar ninguém, né? O que eu quero é depoimento. Então, o seu depoimento sincero do que você viu aqui dentro, se você gostou, se você aprendeu, qual foi a sua transformação, então comente lá nesse post no feed. Cara, é uma baita ideia, uma forma de você capturar depoimentos sinceros, né, e estimular não só o depoimento, como também as pessoas a adquirirem o produto ao ver prova social e ainda querer participar do sorteio. Espero que tenham gostado e vamos que vamos. Obrigado por ceder o espaço, viu, Ana? Tchau, tchau.